Vamos falar sobre alguns testes que Vojvoda vem testando nesse time do Santos, nesse período sem jogos por conta da data FIFA. Lembrando que o Santos volta a jogar neste final de semana fora de casa contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. E falando desse confronto, quem será que joga? Os contratados estarão à disposição? Neymar, por conta dessa situação de gramado sintético, estará à disposição? O William Arão, será que finalmente será relacionado? Vai ser titular? Vamos falar sobre tudo isso neste vídeo. Quero, inclusive, a sua participação nos comentários sobre os temas que nós vamos abordar. Mas eu também quero te dar uma dica muito bacana. Você que é inscrito aqui no canal pode utilizar o cupom GOLNAGILA lá na Golcase. Golcase sempre com várias promoções. E hoje a minha sugestão, mais uma vez, né, o meu queridinho, vocês sabem, que é o Copo Life. Você que não tá bebendo água, que eu sei que tem muita gente aí que não bebe água, esquece de beber água. A dica que eu te dou é: compra este belíssimo copo, escolhe a sua estampa que você quiser, deixa junto com você, vai pra academia, vai pra escola, vai pro trabalho, vai ficar jogando, coloca o copo do seu lado, você vai tomar água, não vai nem perceber. Então, ó, hidrate-se com esse belíssimo copo da Golcase e mantém geladinho, porque é térmico. Então, utiliza o cupom GOLNAGILA, tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Produto licenciado do Peixão, você também ajuda o Santos comprando lá na Golcase e, lógico, utilizando o GOLNAGILA, dá essa moral aqui pro canal, tá bom? Bom, vamos então começar a abordar os nossos temas falando inicialmente sobre o Vojvoda, né? O Vojvoda que vai aproveitar, aliás, né, vem aproveitando esse período sem jogos para fazer alguns testes, conhecer os jogadores do Santos, e o Adonis Frias meio que confirmou algo que a gente já estava falando, dessa ideia do Vojvoda de jogar com 3 zagueiros. Para esse confronto contra o Galo, provavelmente ele vai ter o João Basso à disposição, que está recuperado de uma lesão que ele teve no adutor. O Zaivaldo também agradou bastante o Vojvoda, então deve ser relacionado. O Alexis Duarte ainda é dúvida, porque ele estava com a seleção do Paraguai durante a data FIFA, chega em Santos na quinta-feira. Lembrando que o Alexis Duarte, o Santos fechou a contratação dele e ele sequer fez exames médicos, né, monitorados por profissionais do Santos. Ele mandou os exames médicos que ele tinha e o Santos acabou acertando essa contratação. Então ele ainda não treinou com o elenco do Santos. Pode ser que ele apareça no bid, inclusive ele, o Alexis e o Adonis devem ficar à disposição no bid até sexta-feira. O Adonis deve ser titular. O Alexis ainda é uma dúvida, para pelo menos titular, né? Pode ser que viaje com o elenco do Santos já para se ambientar, se entrosar, enfim. Mas podemos ter um Santos com 3 zagueiros. Ele tá treinando isso. Inclusive o Adonis, na entrevista de apresentação, ele fala que com o Vojvoda ele já treinou pelo lado direito, pelo lado esquerdo e também jogando como um líbero, né, mais centralizado. E bate com aquilo que a gente vinha projetando, de ser um Adonis que nesse esquema de 3 zagueiros seria o cara mais centralizado, né, seria esse líbero. É um jogador que no Defensa e Justiça, no próprio Leão, sempre mostrou que tem uma boa saída com a bola, chegou a atuar até mesmo como volante, então deve ser esse cara também mais atuante na saída de jogo do Santos, tá? O Adonis deve ser uma peça importante aí nesse esquema de Juan Pablo Vojvoda. O Neymar também deve, para esse jogo contra o Atlético Mineiro, jogar como um camisa 10. A ideia do Vojvoda é jogar com um segundo atacante, tá? Ele gosta dessas possibilidades, ele fez bastante isso com o próprio Neymar, né, jogando um pouco mais centralizado. No Fortaleza ele jogava também com um segundo atacante. O Lautaro Dias, ele pode atuar como um camisa 9, mas também como um segundo atacante. O próprio Bilal Brahimi, que ainda não foi anunciado, mas deve ser anunciado, né, nos próximos dias, é esse cara de maior movimentação, então pode jogar também como segundo atacante. Então algumas possibilidades de segundo atacante que o Vojvoda está testando nesse time do Santos. Para esse jogo contra o Atlético Mineiro, ainda está muito embrionário para falar como que ele vai jogar, mas nos últimos dias ele fez vários testes.
tá? Jogando com 2 pontas mais abertos, com centroavante, com segundo atacante, 2 zagueiros, 3 zagueiros. Então, várias possibilidades o Vojvoda está treinando, tá bom? E a ideia mesmo que se comenta nos bastidores é que ele atue mais pra frente com 3 zagueiros. Não sei se para esse jogo especificamente contra o Galo vai ser assim, principalmente por conta dessa dúvida em relação ao Alexis Duarte, tá? De ser titular porque perdeu treinamentos, porque estava com a seleção do Paraguai. Mas a tendência é que Lua Pérez, Adonis e Alexis sejam os titulares nesse esquema de 3 defensores, tá bom? E aí, falando sobre o Neymar, né? O Neymar a gente falou que deve jogar contra o Atlético Mineiro, não se queixou, não pediu para não jogar, então tá treinando normalmente, deve ser titular nesse confronto contra o Galo. Neymar, que não sei se vocês repararam, mas me aparenta mais fininho, tá? Tava olhando as fotos, né, os vídeos, enfim, do Neymar, acho que deu uma secada. Não sei se a não convocação para a seleção brasileira fez o Neymar sentir, né, que olha, preciso acelerar essa minha recuperação no sentido de ser mais protagonista, né, ser um cara que volte a chamar atenção, e deu uma secada. Tive essa percepção do Neymar, não sei se vocês concordam comigo. E falando dele, William Arão, acho que o William Arão é disparado, qualquer vídeo que eu posto aqui no canal, sempre tem alguém perguntando, Nájila, e o William Arão? E o William Arão ainda é dúvida para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Eu sei que a gente falou que provavelmente ele jogaria contra o Galo, ou pelo menos seria relacionado, mas ele insiste ainda que tem um incômodo na panturrilha. O Santos não fala de lesão, tá? Fala de um desconforto, porque exames já foram feitos, mas não apresenta lesão. O William Arão diz incomodado com essas dores. Então, vamos ter que esperar essa recuperação do jogador até ele ter condições de ficar apto. Agora, uma coisa que me falaram, né, uma pessoa de dentro do Santos, é que essa situação do William Arão deve impactar diretamente na busca do Santos por um camisa 5. Porque qual que era a ideia do Santos? O Santos estava confiante que já para esse jogo contra o Galo, o Arão ficasse à disposição, começasse a jogar, fosse bem e ok. Vira essa página de necessidade de um meio-campista mais defensivo. Com essa grande incógnita de quando o Arão de fato vai conseguir jogar e jogar bem, ser titular, ser um cara importante, o Santos começa a coçar a cabeça no sentido de, putz, será que a gente vai ter que então intensificar nessa busca por um camisa 5? Os camisas 5, né, que o Santos queria, eram caros, principalmente do futebol argentino, que na concepção do Santos eram caras que chegariam para resolver, para serem titulares. Agora o Santos entende que o mercado está mais restrito, está mais escasso, tanto para camisa 5 como também para centroavante. Então, meio que o William Arão pode ditar qual que vai ser esse posicionamento do Santos no mercado da bola, tá? A ideia seria, já que gastamos aí uma grana com os 2 zagueiros, 8 milhões de dólares, vamos dar uma segurada agora e torcer para que o Arão dê certo, né? O João Schmidt, o Vojvoda gostou da partida que ele fez contra o Fluminense. O Rincon é um jogador que eu não vejo como titular. Eu acho que o Rincon é mais aquele cara para segundo tempo, sabe? Ah, tá ganhando o jogo, quer dar uma segurada, bota o Rincon. Aí eu acho que o físico consegue aguentar. Mas eu não acho que o físico do Rincon, apesar de ser um cara que se cuida bastante, aguentar 90 minutos, sabe? Eu acho que você tem que saber a hora que você usa o Rincon. Mas vamos ver como que as coisas vão se desenvolver, tá? Por hora, o que nós temos de certo, o Roleiser não joga, que tá suspenso para esse jogo contra o Galo, o Adonis deve ser titular, o Neymar deve ser titular, tá treinando normalmente, não se queixou de, não quero jogar contra o Atlético porque é sintético, até o momento não falou isso. E assim, se ele não quisesse jogar, já teria falado, né? Até mesmo para que o Vojvoda montasse o time sem Neymar. Mas eu acho que o Neymar caiu na real, que se ele não jogasse contra o Galo, abriria brecha pro pessoal cair em cima dele, com razão, né? Porque se ele não joga, pra mim, ele estaria completamente errado. Tem que jogar, ainda mais se tá clinicamente apto, né? Então temos mais dúvidas do que certezas para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Provavelmente, né, a partir de quinta-feira, sexta, ali a gente começa a falar algumas preferências do Vojvoda para esse confronto contra o Galo, tá bom? Mas,
por enquanto, é isso que nós temos para falar sobre o Peixe. E essa questão de Vojvoda, é o que eu falei, não se apeguem a esquema tático do Vojvoda, porque o homem gosta de treinar variações táticas. Que bom, que bom, que bom. Não vai morrer abraçado com apenas um esquema, tá bom? É isso, qualquer novidade a gente volta para falar aqui com vocês no canal. E para você não perder nada, é importante você deixar o seu like, se inscrever, ativa as notificações, deixa o hype, tudo aquilo que você já sabe para ajudar a gente no engajamento, belezinha? E ó, beba sua água, que eu sei que você esqueceu de beber água. Agora beba sua água e vai lá na GoCase garantir o seu copo, link tá na descrição. Grande abraço e até um próximo vídeo. Tchau!